Meu amigo vascaíno, neste vídeo a gente vai falar sobre dois assuntos aí. É lamentável o que está sendo feito com o Vasco da Gama no tocante ao estádio do Maracanã. Tão lamentável quanto é a postura frouxa da SAF Vasco diante dessa situação. Vamos falar muito aqui também sobre a situação envolvendo reforços no Vasco da Gama. E vamos mandar um recado aí para esse governador vagabundo chamado Cláudio Castro. Perfeito? E também um recadinho aqui para o nosso tal de paparazzo rubro-negro. Então vamos que vamos aqui. Peço a você que não é inscrito para se inscrever no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike e ative o sininho. Meus amigos, hoje foi definido o local do jogo entre Vasco da Gama e Nova Iguaçu, para surpresa de todos e ferindo totalmente o regulamento do campeonato estadual. Colocaram o jogo para Volta Redonda. Isto porque o Flamengo e o Fluminense não responderam ali o Nova Iguaçu e a Ferj sobre a situação do jogo que acontecerá domingo às 16 horas, agora em Volta Redonda. E a situação é a seguinte: o Flamengo ficou chateado, mais o Fluminense, pelo fato do Vasco ter colocado a palavra Maracanã para todos na camisa. A gente vê dois imbecis. Primeiro imbecil, esse governador Cláudio Castro, um dos piores governadores que passaram aqui pelo estado do Rio de Janeiro, sem dúvida nenhuma, dizendo ser contra que não gostou. O que quer dizer para esse governador aqui? Quem é você para dizer o que o Vasco tem que colocar na camisa? O Vasco coloca qualquer dizer na camisa porque é um direito do Vasco da Gama de se expressar. A gente está vivendo numa ditadura onde o governador fica dodói. Você tem que se preocupar, rapaz, é com a saúde do estado do Rio de Janeiro. Tem que se preocupar com a segurança do estado do Rio de Janeiro, não o que o Vasco coloca na camisa. O seu posicionamento deveria ser o mesmo posicionamento desse outro babaca chamado paparazzo rubro-negro, que hoje fez um videozinho aí rindo. Tu vai rir de quê, seu bosta? Não tem estádio para poder jogar? E é lamentável um influenciador achar graça de uma coisa que fere a Constituição brasileira, que atinge uma norma pétrea, que é o princípio da isonomia. O Maracanã é um estádio para todos, sim. O Maracanã é um estádio que foi construído com verba pública. E um babaca desse fica rindo. O Flamengo gasta rios e rios aí de dinheiro contratando jogador. E com mais aí de 100 e tantos anos, um clube que nunca teve a capacidade de ter um estádio de futebol. É o único país aqui que uma instituição simplesmente incendeia garotos no CT e fica tomando conta do estádio de futebol. É só no Brasil, é que as pessoas se esquecem disso.
Flamengo, depois daquele episódio que aconteceu lá no Ninho do Urubu, não tinha que administrar porra nenhuma de nada, porque não tem competência, meu irmão. Não tem competência. Um governador bunda mole, que deveria estar lutando pelo povo para fazer alguma coisa nessa situação, não faz, porque tá ganhando alguma coisa por fora, um bobão rindo. O cara que fala para milhares aí de brasileiros rindo, achando que é bonito. Você ferir um direito alheio é bonito, rir aqui, ó, para você. Por isso que vocês não têm espaço aqui no meu canal. Agora, qual é a posição do Vasco nessa situação? O Vasco deveria ter ido para a justiça. A posição do Vasco fica só com essa porra de vitimismo. Ah, isso perseguido, e não faz o que tem que fazer. O regulamento do campeonato é muito simples, apesar do mando ser do Nova Iguaçu. E o campeonato, que foi assinado inclusive pelo Flamengo e pelo Fluminense, o regulamento, lá no arbitral, diz que a semifinal só pode acontecer ou no Engenhão ou no estádio do Maracanã. O Flamengo e o Fluminense também assinaram isso. Porra, o Vasco mete uma nota, ai, que o Maracanã é para todos, e não age, não tem representatividade, só fica de vitimismo, e não age, ação, cadê a ação nessa porra? Não tem ação. Então esse é o problema. Então eu acho, tem muita gente falando, que o Vasco não deveria ir a campo. Não, o Vasco tem que ir a campo, jogar como o Vasco e mandar o Nova Iguaçu pra puta que o pariu, tá? Porque culpado também é o Nova Iguaçu, porque o Nova Iguaçu conhece o regulamento, sabe que não poderia mandar jogo lá em Volta Redonda e tá mandando. A Ferg sabe que isso está errado e confirma o jogo lá para Volta Redonda, rasgando, né? O Ruben Lopes pegou o regulamento, né, Ruben Lopes? Pegou o regulamento, rasgou, enfiou no cu, Ruben Lopes. Então é essa a situação. O Vasco ai, meu irmão, cansei dessa porra. É representativo. É por isso que o Eurico faz falta. Chegou a hora desse Josh Wand botar a cara, vir aqui no Brasil. O seu Pedrinho, frouxo, não falou nada. Frouxão, tem um frouxão, bunda mole. Frouxão, não falou nada. Vergonha. Bom, sobre a situação aqui, envolvendo aqui reforços aqui. Hoje a gente tomou conhecimento aí de algumas situações, né, inerentes aí ao Vasco da Gama. O Vasco vai ao mercado também, porque o Ramon Dias botou a boca no trombone, porque senão iam deixar para lá. E hoje uma informação que a gente teve, vinda lá do Jorge Nicola, é que o Vasco procurou informações sobre o jogador Patrick, tá? Patrick que está no Galo, que passou pelo São Paulo, né? O Vasco tem interesse em contar com esse jogador. Na minha opinião, bom jogador, o Vasco não tem um jogador como esse aí no elenco, certo? Eu traria, para compor, eu traria esse jogador, certo? E o Vasco tenta ali, como vocês sabem, para complementar o vídeo, situação do Cuejá, o Vasco está tentando fazer aí essa operação aí e é prioridade. E reafirmo aqui, não tem nada com Marlon Freitas, perfeito? Apesar das pessoas insistirem insistentemente com essa situação. Perfeito? Agradeço aí pela sua atenção e vergonha o que aconteceu no dia de hoje. Todo mundo faz o que quer com o Vasco porque falta representatividade. Obrigado pela atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!